Invincible. Gente, aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um episódio de ReZero. E nesse episódio temos a luta contra os dois gulas e o nosso menino Otto arrasando. E olha que eu estou fazendo esse vídeo no dia do seu aniversário. O episódio começa na luta dos cavaleiros do namoradinho da Liliana contra o Lieri Batecaitos. Eles tentam enfrentá-lo, mas o Batecaitos é um moleque muito ágil. E o Lieri: é mesmo, eu sou só um pirralho e eu estou sozinho. Então tentam me alcançar se puderem. O Tom tenta encurralar o Lier, mas ele usa uma técnica chamada palma do senhor, do punho, que meio que ele lança um punho no Tom. O Otto consegue salvar o Tom e ele vê que ele tá surpreso com a falta de golpe de finalização. E o Lier: tanto adulto e reunido e vocês não conseguem derrotar um pirralho. Ele chama todo mundo de noite e diz que não é comparado ao glutão descomido que o Roy é. E falando do Roy, ele tava lá, falando: ótimo, agradável, maravilhoso, estupendo. É exatamente o que é a gula. O Julius e o Ricardo já meio que vão pra cima do Roy. E ele já manda o golpe meio que poderoso dele. E o Roy: nossa, você é exatamente do jeitinho que você é. Esplêndido. E aí o Julius meio que hesita. E o Roy acaba esquivando meio que do golpe. Bom, o Roy diz que o hidrolata. E aí são feitiços que ele se esforçou pra criar. E aí por cima não estarem familiarizados com ele. O Ricardo já tenta meio que matar a machadada, mas meio que o Roy já comete um crime meio que contra a Luísa Mel e meio que já tenta fazer espetinho de cachorro com o Ricardo. E o Roy até fala que carnes duras com teões devem ser espetadas até ficarem macias e fáceis de comer. Julius já vai lá pra salvar o Ricardo e o Roy consegue se defender do ataque. E aí fala: eu sabia que esse trabalhinho que aconteceria desse jeito. E aí fala que esse é o mundo que havia os desistido e isso era injusto. Ricardo já acha o moleque Roy muito bizonho. E nisso o Julius pergunta qual é o nome dele. E aí meio que manda um feitiço para o Ricardo se curar do sangramento. Nisso o Julius mete um chutão meio que na cara do Roy. E o menino gostou. Roy fala que o Julius continua meio que dando seus encantos, que eles ainda mal se conhecem. E nisso o Roy vai pra perto dele e usa um golpe chamado Eclipse, que meio que faz que o Julius seja arremessado de longe. Esse golpe foi usado para matar outras meio que 88 bonitões como o Julius. E o golpe foi tão forte que meio que o Julius sangra meio que até a boca. E aí, de repente, o Roy começa a agir de maneira gentil, dizendo: bem-vindo de volta, vai querer lanche, uma jantinha? Ou talvez um banquete? E nisso o Ricardo começa a achar esses crejetos familiar. Nisso ele lança uma magia de água que meio que faz que surgem 12 dragões de água. E o Ricardo pergunta quem o Roy é. E ele fala que ele é apenas uma algo humilde sem nome. Um pai na qual nem mesmo sua família se orgulha. E aí, será que somos? Ricardo, incrível como sempre, acaba com os dragões de água. Julius vê que meio que esse aí, o Roy, domina a espada, artes marciais e magia. E pergunta por que ele virou cultista da bruxa. E ele: achei que você diria isso, né? Nin-sama? Se não é um irmão que nos conhecemos, o irmão que eu admiro tanto, claro que esperamos isso de você. Se lembra de quando éramos crianças? Quando estávamos doentes, com o corpo debilitado, pedimos que colhesse uma riga meio que no topo de uma árvore, e nós éramos pequenos ainda. E vemos que essas memórias talvez agora meio que pertencem ao irmão do Julius. Ou seja, o irmão do Julius teve um nome comido.
私は無理だって言ったんだよ。覚えてる？覚えてないかな？ O Roy continua dizendo que eles sempre se sentiram meio que diferentes, que eram um fardo. Ou seja, esse peixinho aí tá se projetando no irmão do Julius e se aproveitando das memórias que pertenciam a ele. Julius, furioso, vai pra cima meio que do Roy. Mas claro que o Ricardo entendia que isso era uma armadilha. E Roy, você resolveu pegar aquela ringa. E é por isso que nos odiamos tanto. Às vezes não sabe o que aconteceu, mas sabemos que isso provavelmente deu ruim. Nisso voltamos para Al e Capella, que essa foi cortada ao meio, mas que não importa quantas vezes meio que o cara tente cortar, desacelerar a massa clara, ela sempre se regenera. E aí o Al manda essa aqui. É verdade que mesmo que eu morra 100 vezes, não sei se conseguirei matá-la. Al, que indireta foi essa? Al sabia que ela viria e estava preparada para prestar uma recepção calorosa. Tinha o ataque mais louco e aterrorizante, pronto para destruir sua alma. E a Capella, tá, e por que vocês não executam esse ataque? Já que fizeram tudo isso só pra mim! Meus princípios sequer podem recusar tanta consideração. E você tem certeza? Tu vai morrer. Morrer dói e é assustador. Principalmente da primeira vez, é melhor evitar. Primeira vez. É sério. Como assim primeira vez, Al? E a Capella? Você se esforçou pra fazer uma piada tão cúpula, tão chulha nessa parte. Mas claro que ela acha que isso é uma mentira pra acabar com ela. Então ela já se transforma no dragão. E ela pergunta, então, de qual eu você mais gosta? E o Al simplesmente coloca sua espada meio que de volta ao lugar e fala, não consigo amar ninguém. E nisso começam a cair os desgraços pra cima da Capella. Meu que o Al veio preparar pra isso. E não por amor, por pura aminosidade. E ela, isso é amor. O Al consegue fugir através do esgoto e vê quase todo o cenário destruído. Bom, aparece a Anastasia, que fala pra ele não se conter, pois ninguém vai ficar julgando. E o Al, eu só tenho noção de como me apresento. Não gosto da ideia de todo mundo falando do meu rosto. A Anastasia meio que nem acreditava que meio que ela, meio que a Capella, pudesse derrubar meio que o negócio inteiro. E fica feliz que o Al tá bem. E o Al acha que secretamente foi embargado 3 vezes. Au. Bom, Félix está meio que aqui. E o Al acha que, sem dúvidas, a Capella foi esmagada. Bom, a Anastasia meio que levantou a posição, a hipótese que não vai ser fácil de derrotar a Capella, pois estouraram meio que magia na cara dela e ela tá bem. Nisso, de repente, o Al levanta uma espada pra cima da Anastasia. E a Anastasia, se é uma piada, não tem graça nenhuma. E o Al, não me vá com essa. Você fez alguma coisa com a Anastasia que nunca seria capaz de fazer. Magia. Por que tá clamando? E a gente tá diante de uma impostora, com certeza. Bom, o Félix vai dar uma de intermediário e fala, pô, gente, chega de brigas, pois temos coisa pior pra lidar. E aí a voz da Capella diz, pô, vocês não vão começar a se matar? E mesmo todo mundo ouve a voz da Capella e só vê um ratinho. E nisso chega um montão de ratos e começam a se fundir para formar a nova Capella. E eu não vou mostrar isso porque eu quero preservar minha sanidade mental. Nunca achei que você estaria morta. Bom, ela fala que ela tava se preparando. Na verdade, nem tanto, mas seu coração tava palpitando. Afinal, ele a atingiu com um ataque de paixão. Ela adora idiotas como Al, que não sabe ver e nem captar a situação na qual se encontram. Mas, infelizmente, ela não vai ter que mais lutar, pois está indo embora. Bom, ela já fez o que ela já fez e guardou a memória dos rostos bonitinhos de todo mundo. E aí a Anastasia pergunta, foi o Gospel que te ordenou a fazer isso? E ela, ordenou? Parece que eu tô cumprindo. Você me faz parecer que eu tô cumprindo regras de um livro. E eu não gosto disso. Meus sentimentos não são livros, são reais. Por amor. Bom, a Félix meio que ainda tava brava com a Capella. E fala que se a mataram, ela aposta que o corpo da Crush vai ficar bem. E a Capella fala, confundir esperança com ilusão é algo que só os tolos fazem. Meu sangue de dragão e eu somos coisas totalmente distintas. Então, mesmo que eu morra, o sangue não vai sumir. Mas se ainda quiser ir atrás de mim, eu não vou te pedir. Mas vou ter que lidar com o sangue primeiro. E nisso aparece um monte de ajustes. Todas elas são incompletas e feias, e por isso são tão legais. E nisso, o Fred pergunta indignado como ela pode fazer meio que algo tão cruel assim. E ela, porque ninguém nunca me diz para não brincar com cadáveres. Eu acho
Essa aí é uma psicopata. Bom, a Anastasia foge de conflete enquanto o Al tenta lidar com os ajustes. E o pior é que tô com uma sensação que não vai ser a última vez que vamos ver essa encapetada. Bom, esse criozinho aí meio que é salvo pelo Reinhard. E o Reinhard conseguiu meio que só perceber a presença deles por conta dos pensamentos do Felix. E o Reinhard acaba com todos os ajustes a pedido do próprio Felix, que tava em pranto. Nisso, voltamos ao Lier. E meio que ele ainda tá sendo um problemão. Gaston vê que esse pirraia aí é bom de briga. Desculpa, mas que o Gaston aí foi treinado pelo antigo jardineiro da casa do Reinhard. Pô, a casa do Reinhard só tem monstros. E os movimentos do Batecaitos não vieram meio que de talento natural. São movimentos de alguém que treinou por anos. Outro fica indignado o fato de que o Batecaitos seja treinado tão jovem. E nisso ele calcula meio que uma conclusão. Toda vez que ele usa o seu poder, quem quer que ele seja que coma, pode adquirir meio que as forças e habilidades desse usuário. E o Batecaitos percebe isso e fala, então sabe agora da minha habilidade? Otto enrola dizendo, eu não sei do que tá falando. E o Batecaitos, mocinho, mensagens subliminares realmente não são tão fortes. E nisso vemos meio que o poder do Batecaitos em ação, pois ele pega o soldado meio que no chão, o nome dele é Hitkin Fatima, e assim que ele lambe, meio que o pessoal já esquece quem ele é. Isso aí é muito crença, né? Essa é exatamente por isso que devemos nos dar ao luxo de participar de reuniões unilaterais. E aí o Batecaitos começa a usar aquele jogo mental. Meio que ele conta o Dynas, que é o soldado que está próximo do Otto, e fala, oi, nós somos amigos de longa data. Quase conseguimos limpar toda nossa cidade. Dói quando você diz coisas como essas. Sabemos o quanto você se esforçou. Não é culpa sua por não ter protegido a Miriam e a Mary. Foi apenas um golpe de má sorte. Você já viu como é que FDP meio que são os gulas, pois além de saborear meio que as memórias e habilidades dos outros, meio que usam isso ao seu próprio benefício próprio. No caso, manipulação psicológica. Isso faz que o Dynas ataque enlouquecidamente o Batecaitos, e o Otto já saca meio que a habilidade meio que do Batecaitos. Se alimenta das memórias e adquire suas habilidades. O Dynas meio que vai lutando contra o Batecaitos, até que o Batecaitos usa um golpe forte. O Batecaitos sente uma fraqueza doce emanando nele e o faz vibrar pelo corpo inteiro. E o Otto fala, sinto muito, eu sou uma pessoa simples, eu não sei o quanto as pessoas são deliciosas. E então o Otto fala, pessoal, ninguém diga o seu nome, pois isso faz os permitir de lutar contra o Batecaitos. Pergunta se eles são meio que uma preparação para a mesa para a refeição. O Batecaitos vê que é muito difícil acabar com pessoas com instintos altos. E eles se salvam e isso torna-os mais saborosos. O Otto fala para o Gaston não dizer o nome dele. E ele fala, pô, eu nem sequer sei o seu nome. Todo mundo meio que esqueceu meio que o nome do Otto. Fazendo que ele tem uma birra dizendo, eu sei, nem somos amigos de fato. Porque eu nem sou tão importante aqui no elenco. Otto, não pense tanto assim mal de si mesmo. Bom, mas o Batecaitos sabe o nome do Dynas e do Gaston. Ele fala que não são ruins, mas não são para o principal. E a Felt fugiu. Sem contar que a Rui os daria uma surra. E aí às vezes fica, tem mais um gula? E Otto já tem um mau pressentimento sobre isso. Otto dá mais uma dica que meio que ele, assim que ele lamba as mãos, meio que o pessoal vai esquecer. Então vou ter que lutar para que ele não lamba. Bom, o pessoal já tá pronto e ele,
É criterioso com a comida, deixa a vida mais rica. Então, hora do banquete! Batecaitos luta contra todo mundo e meio que ele meio que faz todos meio que quase soldados meio que caírem de porrada. Gastoma que vai pra cima, o Otto vai pra casa, uma abração. E o Batecaitos fala que não importa o que seja, o Otto deve saber meio que há uma sequência correta para se pôr na mesa. Nisso, o Otto meio que aponta aqui e vê o Gula percebe. Ah, impressionante! E aí explode. Mas claro que o Gula é impenetrável. E o deixou sem a camisa. O Otto percebe que o Batecaitos tem cicatriz. Ele nessa aí vai pra cima dele e fala: tá querendo mostrar solidariedade? Isso é mesquinho da sua parte. Se vai ter pena de nós, diga o seu nome. Então ele pensa em comer a mão do Otto. E assim que aparecem os títulos do nada, alguém fala: é muita fadita que você comer antes de todo mundo estar na mesa. E nisso aparecem os cristais e o Batecaitos escapa. E eu não sabia que eles estão de volta. まだ全員テーブルについてないのに食事を始めるなんて礼儀知らずなやつなのよ。え？ Bom, o dedo do Otto tá bem, só tem umas marcas de dente. E a Beck já vai indo se livrar do Batecaitos e voltar pro Subaru pra que a carregue. E o Otto quase diz o nome dela, mas é claro que ele meio que não fala. E aí, o Batecaitos sabe o nome da Beatriz e fala: o que você está fazendo aqui, Beatriz? Você era tão teimoso que nunca deixava sua biblioteca e só saía para as repetições para passar um tempo com um grande espírito. Bom, talvez tenha havido algumas exceções. E a Beatriz: eu já vi, imaginado. Você está carregando pessoas dentro de si. E aí, o desgraçado Batecaitos faz meio que uma pausinha de maid e fala: eu sou uma das melhores funcionárias da mansão do Roosevelt e atualmente assistente do nosso único amor, nosso querido Natsuki Subaru, que um dia será o nosso herói. E, gente do céu, isso é uma profanidade do caramba. ロズワルエル・メイザース辺境博が使用人筆頭。今はただ一人の愛しい人、いずれ英雄となる我が最愛の人、夏木スバルの買い添え人、レム。Bom, Batecaitos quer ver o amado herói que deveria vir o julgar, mas quer que Beatriz não vai permitir que justo Batecaitos veja o Subaru, não do jeito que ele tá imitando a Ren de uma maneira muito desrespeitosa. E conhecendo o Subaru, se ele vir, ele vai ficar pito e vai se machucar. E por isso será o Otto e a Beatriz lutando contra o Batecaitos. E o episódio se encerra desse jeito. 僕たちだけで仕留めましょう。 Minha gente, esse episódio foi sensacional. Dos plots envolvidos, o do Julius contra o Roy tá em aberto. O da Capela meio que se resolveu, mas embora com graves danos mentais meio que no Ferris. E tem o quase encerramento que vamos ter no próximo episódio, provavelmente o último dessa temporada, onde Otto e Beatriz vão enfrentar o Batecaitos. E, gente, eu amei muito o Otto nesse episódio, pois ele conseguiu deduzir qual era a habilidade meio que do Lier Batecaitos. E olha que ele não é o Subaru que meio que retorna da Caverna da Morte. E observando isso, perceba que o Subaru realmente usou a volta meio que a Caverna da Morte de uma maneira meio reduzida nessa temporada. Só foi usado meio que nos 2 primeiros episódios. E eu tô muito ansiosa para esse fim de temporada que meio que vai vir. Esse foi o episódio 5 da terceira temporada de ReZero. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Muito busy e fui.